canal NetFootball. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, primeiramente deixe seu comentário a respeito de todas as notícias e informações sobre o futebol. Vamos falar primeiramente sobre o Neymar. Neymar tem interesse sim em voltar ao futebol brasileiro e possivelmente em 2025, quando terminar o seu contrato com a Al Hilal, o primeiro destino dele seria o Santos, clube que ele foi formado e principalmente ele tem um maior carinho. É lógico que ele já se considerou flamenguista. Em falar sobre o Flamengo hoje, Tite é um dos nomes mais cotados para assumir a equipe do Flamengo, só que ainda não houve acerto entre as partes. O Flamengo consultou outros treinadores, mas dá preferência para o ex-treinador da seleção brasileira, o Tite. Tite vê com bons olhos assumir o Flamengo nesse exato momento, mas faltam pequenos detalhes. Inclusive, em falar sobre novo técnico, o Flamengo consultou Carlos Carvalhal, treinador que saiu recentemente do Celta de Vigo, para ver sobre detalhes, mas ele tem interesse de ficar na Europa e dificultaria e muito a questão da negociação entre o técnico português. Inclusive o Flamengo quer agilizar isso o mais rápido possível. Falando em promessa, o jogador zagueiro Beraldo renovou seu contrato com o São Paulo até 2028. Um grande destaque da temporada, inclusive das finais da Copa do Brasil, o zagueiro Beraldo vem recebendo muito interesse de clubes europeus e, para se preservar, o São Paulo definiu aumentar a multa rescisória, inclusive aumentar o seu contrato com a equipe paulista, que enfrentará hoje o Corinthians por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com o Beraldo, grande destaque, jogando hoje no Morumbi. E falar em uma outra destaque, o meia Lohan, de 17 anos, vem despertando o interesse de várias equipes, inclusive de Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Juventus e outras equipes, mas o Flamengo aumentou a multa rescisória de 50 milhões de euros para contratações para fora do país e, muito obviamente, o Grupo City tem interesse nesse jogador. Em falar num destaque argentino, Papo Gomes acertou a sua transferência para o Monza da Itália. O jogador que vinha tendo grande destaque no Sevilha foi o nome ventilado no Vasco da Gama no início do ano. Ele acertou com a equipe italiana para jogar essa temporada. Inclusive foi campeão do mundo com a seleção argentina. Galera, vamos deixar o like, se inscrever aqui no canal e principalmente ativar o sino de notificações, que é importante para o nosso trabalho. Nico Williams, grande destaque do Atlético de Bilbao, foi demonstrado o interesse de City, Real Madrid nesse jogador. O jogador inclusive tem o seu irmão mais velho, Iñaki Williams, lá no Atlético de Bilbao, e esse é uma grande promessa no time espanhol para a próxima temporada. Inclusive conseguiram um caixa forte com a venda desse jogador. City já vinha demonstrando interesse nesse jogador, inclusive demonstra interesse também nesse lateral esquerdo de Marco da Inter de Milão. Só que existe a concorrência pesada do Chelsea, que tem um interesse nesse jogador, principalmente que foi um pedido do Pellegrino em relação à questão principalmente do Pochettino quando chegou ao Chelsea e tendo essa condição. Então, Di Marco tem o interesse do Chelsea e do City para ser jogador nessa próxima temporada. Inclusive, ele é titular da equipe do Simone Inzaghi. Mano Menezes estreará hoje no comando do São Paulo contra o Corinthians. É isso mesmo, Mano Menezes foi anunciado ontem pelo Corinthians e vai estrear, aonde ele não perdeu ainda para o São Paulo, mesmo fora em casa ou dentro de casa. Então, retrospecto, Mano Menezes, Corinthians com o São Paulo é de altamente favorito em relação a esse confronto. Outro confronto que vai ser muito evidente vai ser Flamengo e Bahia às 4 horas da tarde. O Bahia com Rogério Ceni vai reencontrar o seu ex-clube, o Flamengo, com o treinador interino, até porque ainda não acertou o seu técnico efetivamente. Então o Bahia
tendo a possibilidade de sair da zona do rebaixamento, precisa da vitória o mais rápido possível e vai enfrentar o Flamengo. Falando do futebol internacional, o meia atacante Chiesa da Juventus demonstra e despertou um interesse muito grande de Manchester United. Inclusive o Erik ten Hag, técnico do United, já colocou essa contratação como prioridade para ele na próxima temporada. Um jogador que vem tendo muito destaque na Juventus e o Erik ten Hag gosta muito do desempenho dele. Em falar em Jorge Jesus, que vem sempre sendo ventilado no Flamengo, ele não vem recebendo muitas críticas em relação à questão de até mesmo o desempenho dele na equipe do Al Hilal, aonde a equipe não vem jogando bem, mas vem conseguindo alguns resultados, principalmente no seu campeonato local, que é o Campeonato Saudita. Na Liga dos Campeões recebeu um empate na última partida e o Sheik, o dono do Al Hilal, não está gostando muito da questão do desempenho da equipe. E falando dos jogos de hoje, uma grande surpresa, o Manchester City perdeu o seu jogo contra o Wolverhampton fora de casa. O City não teve o seu técnico Pep Guardiola suspenso e automaticamente alguns desfalques. Mas o Wolves não quis nem saber de desfalques do City e ganhou por 2-1, principalmente tirando a invencibilidade do City na Premier League. Gols de Julian Álvares e, pelo Wolves, Rúben Dias, gol contra, e Hwang, o atacante, definiu essa partida. Principalmente Pep Guardiola poupou alguns jogadores para a Champions League no meio de semana, como Rodri, como Bernardo Silva e também tirando depois o Haaland, entre outros jogadores, em relação a esse jogo no meio de semana. Outro destaque muito importante que aplicou uma goleada na Premier League foi o Arsenal. Saka, Odegaard, Havertz e White comandaram os 4-0 do Arsenal para cima do Bournemouth, onde o Arsenal fica muito próximo de assumir a primeira colocação com esse resultado. O Arsenal vem demonstrando um grande futebol com Mikel Arteta comandando a equipe e no meio de semana também jogará pela Champions League e principalmente tendo o seu confronto fora de casa. Vamos falar sobre o atual campeão da Itália. A Napoli jogou hoje contra o Lecce fora de casa e ganhou por 4-0 depois de um tumulto durante a semana com o seu principal centroavante, o Osimhen, que teve problemas de relacionamento com companheiros e treinador, mas mesmo assim o Napoli não tomou conhecimento do Lecce e aplicou uma goleada sonora sobre esse adversário. Agora a gente vai falar sobre o grande destaque do Campeonato Saudita, é ele mesmo, Cristiano Ronaldo, o robozão. Cristiano Ronaldo tem números elevados durante esse campeonato, inclusive quando ele marca, a equipe do Al Nassr dificilmente perde dentro da competição e não foi outra contra o Al Tae. Ele fez 2 gols, fazendo com que o Al Nassr ganhasse de 3-1 dessa equipe. Cristiano Ronaldo é sempre matador e não deixa de deixar a sua marca, principalmente em todas as competições onde ele teve e quem dirá no Campeonato Saudita, onde que a limitação técnica de alguns clubes é bem deficiente e ele aproveita todo esse repertório que ele tem em questão de qualidade e principalmente sobre finalização. A equipe do Al Nassr irá enfrentar na próxima rodada. Galera, vamos deixar o like, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe para mais e mais pessoas, ajudem o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, esse é o nosso vídeo do canal NetFootball. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas, indique aos amigos e familiares.